Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais aquela nossa super live de todas as quinta-feiras. É isso aí galera, olha só, hoje a gente vai dar sequência então na live passada que a gente não conseguiu fazer praticamente, a gente teve vários problemas técnicos, depois a gente acabou descobrindo que o problema estava com a internet da cidade, que teve um problema técnico e aí a gente não tinha como resolver aqui, certo? Então hoje a gente vai fazer aquela live como eu falei para vocês, ela é uma live gravada, tá? Foi gravada na terça-feira dessa mesma semana e aí a gente vai trazer para vocês então bem ilustradinho como que é feita uma reteada veicular. Mas antes, vamos aos lembretes, né galera? Olha só, a partir de amanhã, no caso a partir da próxima live agora na sequência, terá um conteúdo que será um material de apoio, tá? Como que vai funcionar? Será reativado o grupo do Telegram, do Grupos da Mais Brasil, e nesse grupo Telegram será postado o material para vocês acessarem, que é o material de apoio da live. Ou seja, vocês vão ter acesso à live explicativa, conforme a gente sempre faz. A gente ainda vai mostrar os slides ilustrando essa live, e aí na sequência você vai ter acesso a esses slides e mais o material de apoio, como um bônus, tá? Um presente do Grupos da Mais Brasil para você melhorar o seu conteúdo, melhorar suas técnicas de estudo, legal? Então, antes de a gente perder tempo, a gente vai falar, primeiro eu vou falar a teoria da reteada veicular e na sequência a gente vai mostrar na prática. Na prática serão mostrados alguns takes, tá galera? Não é exatamente a manobra como é feita, a gente vai mostrar algumas partes, tá? Até porque se você quiser realmente conhecer uma reteada veicular, treinar isso, tanto na teoria, aprender na teoria, quanto treinar na prática, aí você vai ter que ter acesso, né? Ter acesso ao nosso curso socorrista, onde você vai aprender exatamente a técnica e repeti-la até que você tenha condição de fazer um atendimento em uma vítima real, certo? Hoje a gente vai mostrar, então, serão mostradas as técnicas de uma forma bem simples e objetiva, para que vocês entendam que a reteada veicular é seguida alguns preceitos basilares, ou seja, existe o protocolo basilar para fazer a reteada veicular. E aí, com esse protocolo basilar, você vai ter uma noção exata de que uma reteada veicular tem que seguir alguns princípios, certo? E aí sim, conhecendo os princípios e acessando, obviamente, o nosso curso socorrista, você vai conhecer a reteada veicular da forma clara e objetiva hoje e mais aprofundada e completa no curso, legal? Bora lá então, galera? Olha só, reteada veicular, então existem vários ângulos para fazer uma reteada veicular, tá bom? Então no primeiro slide vocês vão ver que a gente está falando sobre as reteadas veiculares e aí vocês conseguem ver então nesse slide que existe uma ilustração mostrando alguns ângulos da reteada veicular, certo? Então ali está mostrando vários ângulos. Nessa situação, a vítima que será retirada, na posição em que a prancha está, será uma retirada em ângulo zero. Então sempre que eu tirar a vítima no ângulo exato de onde ela está para trás, é ângulo zero, independente do banco que ela esteja sentada e da posição em que ela esteja. Sempre que eu tirar ela em linha reta para trás, é ângulo zero, certo? Então o eixo do ângulo da reteada veicular é ao redor da vítima, tá? Então começa na reteada reto para trás, seria ângulo zero. Nessa condição, nessa imagem que vocês estão vendo, a vítima, ela é a condutora do veículo, então, né, a vítima está no banco do condutor do veículo, mas ela está com o corpo um pouco rotacionado para a esquerda, para a porta. Então, a linha central dela está em direção à coluna do lado direito do veículo traseira, certo? Numa situação assim, é necessário fazer o corte da coluna, tá? O reposicionamento dos bancos e aí encaixar a prancha para fazer a retirada. Tá? Então a gente vai mostrar o posicionamento dos bancos, como que a gente reposiciona, utiliza os bancos, os equipamentos do veículo a favor do socorrista, tá? E aí o posicionamento da prancha, tá? Nessa condição aí, você deita o banco do condutor para trás ali, deita o banco do carona também, né? É cortado o teto do veículo, ou pelo menos a coluna atrás, aberto um espaço para a prancha entrar.
a prancha entra exatamente atrás nas costas aí da vítima. A vítima é deitada em cima da prancha, então, e aí é feita uma técnica de arrasto, mantendo o controle cervical e fazendo um arrastão controlado até que a vítima seja posicionada da forma correta na prancha. Uma vez que ela for posicionada da forma correta na prancha, é feito a estabilização da coluna cervical na prancha, passado os cintos, né, passado todos os cintos tudo certinho, e aí sim é feita a extricação dessa vítima de dentro do veículo. Tá? Então essa é uma das posições aí que é feita a retirada veicular. Tá? No próximo slide, a gente vai mostrar uma vítima que ela está no banco do carona, tá? Mas ela está posicionada exatamente na posição correta, como se ela estivesse com o veículo em movimento normal, passeando, exemplo, né? Então ela está posicionada certinha dentro do veículo, em cima do banco do carona, tá? Então nessa condição, muitas das vezes, dependendo do veículo, não há necessidade de fazer o corte, tá, do veículo. Muitas vezes só o reposicionamento dos bancos e a abertura do bagageiro do veículo, alguns veículos eles te dão essa opção de você reposicionar os bancos e abrir o bagageiro, e você consegue já encaixar a prancha, deitar a vítima, arrastar para trás e fazer a retirada nesse ângulo zero, nessa condição em que a vítima está. Ali tem outras, na própria ilustração ali, existem outras formas de retirada, né? Como vocês estão vendo, se eu não conseguisse abrir o banco, ou seja, abrir a parte de trás do veículo, eu poderia fazer uma extricação, então, em ângulos de 60 graus. Qual que seria o ângulo de 60 graus? Seria, né, a vítima estando no banco do carona, seria pela porta de trás do veículo, do lado do motorista, tá? Então, como tem a linha laranja ali que vocês conseguem ver, uma angulação em 60 graus. Um exemplo de retirada, e aí eu posicionaria a prancha naquela angulação ali, rebatia os bancos, e aí eu teria que fazer um movimento pequeno, né? Uma rotação pequena para posicionar a vítima na prancha, fazer o arrastão e a estabilização e a extricação, certo? Também eu teria uma opção ali de ângulo 30, que seria para a porta do lado direito do carona. Tá? Nessa posição de ângulo 30, é um pouco mais difícil, tá? Mas alguns veículos oferecem essa alternativa também. Numa condição em que não consigo abrir aquela porta ali do banco traseiro, né? Do banco traseiro do lado do motorista, e não conseguisse abrir aquele lado ali, tivesse prensado em alguma coisa, barranco, pedra, ou até mesmo outro veículo, e eu teria essa opção aí de fazer uma retirada em ângulo 30, então seria pela porta traseira do lado do carona. Também abre a porta, rebate o banco, encaixa a prancha, faz uma rotação pequena de 30 graus aí no tronco da vítima, posiciona na prancha, arrastão, posição, estabilização e extricação. Bem tranquilo. E daí nós temos, né, o tão conhecido então como ângulo 90, que são o que é o mais conhecido como Haltech, tá? Nessa condição, nessa posição que a vítima está aí, seguindo a linha vermelha, você consegue ver uma posição em que você faria uma retirada em 90 graus, ou seja, linha reta para a esquerda da vítima ou linha reta para a direita da vítima, seria feita essa retirada em ângulo de 90 graus. Aí, geralmente, eu já vou mostrar o posicionamento das pranchas para essa forma de retirada aí. Vamos para o próximo slide e aí eu vou falar sobre a próxima retirada. Essa retirada que está mostrando na tela aí, seguindo a linha verde, eu tenho uma retirada em ângulo zero, só que agora eu tiro a vítima para frente e não para trás, tá? Então, essa é uma vítima que ela está posicionada dentro do veículo, no banco do carona, no entanto, ela está com as costas para a janela e com os pés para o lado do motorista, tá? Durante um acidente, tudo pode acontecer com a vítima, ela pode mudar de posição muitas das vezes, né, e ficar em posições bem desafiadoras para o socorrista. No entanto, se eu sempre seguir essa angulação e sempre planejar a minha retirada, é bem tranquilo para fazer uma retirada controlada. Nessa situação aí, o que a gente faz ali? Faz um Haltech, ergue a vítima, encaixa a prancha embaixo da vítima ali, e aí faz o arrastão da vítima e deita ela na prancha e faz a extricação, tanto para um lado quanto para o outro, que seria ângulo zero.
Aí nós temos mais alguns ângulos ali que eu poderia posicionar a prancha, né? Poderia posicionar a prancha ali no ângulo 60, linha laranja, e aí tiraria essa vítima numa rotação de 60 graus pelo bagageiro do carro, ou teria a opção ali de ângulo 30, né? Tirar talvez pelo banco do carona, do lado esquerdo do motorista da porta de trás. Mas tem alguns carros que não tem a porta traseira, né? Então tem carros que são apenas duas portas, e aí você não consegue então fazer uma posição de ângulo 30 nessa condição. Seria apenas ângulo 60 ou ângulo 0, né? Um carro do tipo Saveiro, essas estradas e tal, um carro picape, digamos assim, que não tem banco traseiro. No caso, não teria como eu fazer uma retirada em ângulo 60 nessa condição, até porque não teria esse acesso, a não ser que eu cortasse. Então, a melhor opção nessa condição ainda seria a retirada em ângulo 0. Então, tudo vai variar do veículo, vai variar da posição da vítima dentro do veículo, para mim, e também, muitas das vezes, vai depender da situação em que a vítima está. Uma vítima em estado grave, eu preciso fazer uma retirada mais rápida. Muitas das vezes, um Haltech é uma das formas mais rápidas de fazer a retirada. Fazer uma retirada em ângulo 0, talvez tenha que cortar o veículo, reposicionar a vítima, posicionar a prancha, rebate banco e tal, talvez atrase muito o meu atendimento a essa vítima, certo? Então, sempre eu tenho que pensar nas formas que eu tenho que utilizar, mas variando também essas formas de retirada de acordo com o veículo, de acordo com os socorristas que eu tenho, de acordo com os equipamentos que eu tenho, de acordo com o conhecimento que eu tenho e também de acordo com o estado da vítima, tá? No próximo slide, então, a gente vai ver mais uma forma de retirada. Agora a vítima está no banco traseiro do veículo, né? Nesse banco traseiro do veículo, ela está posicionada contra o canto. Então, assim, ou eu corto, né? Tem que cortar a coluna do veículo e o canto do veículo para fazer uma retirada em ângulo 0. Ou eu faço um 90 para a porta do carona ou para o bagageiro. Ou eu faço um ângulo 30. Ou mantenho um ângulo 0 e faço a retirada lá pela frente do veículo, tá? Então, essa é uma condição em que eu preciso também levar em consideração o tipo do veículo, a condição da vítima, né? A posição da vítima dentro do veículo, os equipamentos que eu tenho disponível para fazer essa retirada, tá? Então, muitas vezes eu poderia cortar esse veículo, teria equipamento para isso, teria bombeiros na cena para cortar o veículo e fazer uma retirada em ângulo 0, mas talvez eu teria tudo isso. No entanto, a vítima seria uma vítima grave e eu não teria esse tempo para fazer isso. Então, muitas das vezes, abrir a porta ali do carona, do lado direito da vítima, e fazer uma retirada em Haltech, levando a vítima direto para a prancha, seria a melhor opção, tá? Então, vai depender muito de todos esses fatores somatórios, tá? Eles são somados, todos eles, e individualmente de cada um. Exemplo, preciso fazer uma retirada em ângulo 0, mas não tenho como cortar. Então, eu vou ter que dar ter uma segunda alternativa. Preciso fazer uma retirada, um exemplo, a vítima está numa condição difícil lá dentro, mas ela está em um estado grave. Então, talvez fazer uma retirada de emergência, levando em consideração o estado da vítima, é melhor para ela do que eu fazer uma retirada controlada e perder muito tempo e acabar deixando essa vítima afundar ou morrer na cena, certo? Então tem que ser levado em consideração muitos fatores aí. Na sequência, a gente tem um próximo slide, e nesse próximo slide a gente está mostrando então novamente uma vítima que está no banco do carona, posicionada exatamente no banco do carona. Essa posição ela poderia ser no banco do motorista, poderia ser no banco traseiro, em qualquer um dos lugares ali, direito, esquerdo ou no meio, sem problema nenhum, tá? O posicionamento da prancha seria o mesmo, tanto para frente quanto para trás da vítima, tá? Nessa condição que a prancha está na frente, se eu colocasse a prancha atrás da vítima, rebatesse os bancos e um carro que abre bagageiro, eu faço uma retirada em ângulo 0 com tranquilidade. No entanto, nessa condição da prancha para frente, eu tenho que fazer um rebatimento de teto, tem que cortar todo o teto do veículo, cortar todos os vidros, fazer uma quebra controlada e aí fazer uma estricação em ângulo 0 para frente. Mas eu teria as opções de 90 graus, que são umas boas alternativas numa condição em que a vítima está grave. Um exemplo,
A porta do carona ali, ela abre com tranquilidade e a vítima está inconsciente. Então, em vez de eu pensar em fazer uma retirada em ângulo zero, cortar todo o teto do veículo e tal, levar ali 20 minutos, meia hora para fazer a extricação dessa vítima, eu não posso. Essa é uma condição, uma vítima inconsciente, em que se eu conseguir ter acesso por uma das portas ali, tanto direita quanto esquerda do veículo, eu já faço um haltec e faço a retirada direto na prancha. Em vez de eu levar meia hora, eu levo 1 minuto, 2 no máximo, para fazer uma retirada controlada dessa vítima, certo? Então, novamente, leva-se em consideração muito o estado da vítima, certo? Na sequência, nós temos mais um slide, tá? Nesse slide, tem novamente ali um ponto preto, né? Que seria a nossa vítima. A vítima está ali no banco do carona. E aí, eu apresento algumas formas de retirada. Aqui não está apresentando a posição em que a vítima está, e sim as posições das retiradas que eu posso fazer. Independente da posição que a vítima está dentro do veículo, eu tenho alternativas de retirada. Uma delas é a 90, né, 90 graus para cada lado, mas se a vítima estivesse com os pés, né, com o corpo voltado para a porta do carona lado esquerdo, traseira, o ângulo 90 ali seria um ângulo zero para mim, certo? Então, vai depender de como que o corpo da vítima está posicionado para mim começar a somar a angulação de retirada. Sempre começo a angulação de retirada em ângulo zero, tá? Ângulo zero sempre para trás, tá? Então, qual que é a ideia? Ângulo zero sempre para trás ou para frente. Sempre na posição reta em que a vítima está, é ângulo zero. Para frente e para as costas dela, sempre ângulo zero. Para a direita em linha reta e para a esquerda em linha reta é ângulo 90, tá? Só para vocês entenderem. Se eu imaginar entre o 0 e o 90, no meio eu tenho um ângulo de 45. Um pouquinho mais fechado, eu tenho um ângulo de 30. Um pouquinho mais aberto, eu tenho um ângulo de 60, certo? Isso vale para o lado esquerdo, isso vale para a parte de trás também. Tá? Então eu sempre vou traçar um X na vítima, um sinal de mais, ou seja, linha central dela, 0, tanto para frente quanto para trás. Linha lateral dela, tanto para um lado quanto para o outro, 90 graus. E aí aqui dentro eu trabalho nessa angulação, quanto mais próximo do 0, menor a angulação, quanto mais longe do 0, mais próximo do 90, maior a angulação. O ideal é que eu movimente o menos possível o ângulo da coluna dessa vítima, rotacione o menos possível, tá? O ideal. É sempre uma boa alternativa? Não, tá? Não é sempre a melhor alternativa, mas é o ideal que eu deveria fazer, ou seja, tentar sempre fazer uma retirada em ângulo zero. É o que os comitês hoje, ou que os protocolos hoje orientam que leve sempre a primeira opção em ângulo zero. Mas muitas das vezes, a vítima não nos permite, tá? Ela está grave, a retirada em ângulo zero vai demorar e tal. Muitas das vezes, o equipamento disponível não é o suficiente. Muitas das vezes, o socorrista não tem a experiência suficiente para fazer um rebatimento de banco. O corte também, muitas vezes, não é possível. Então, levando em consideração todos os fatores que envolvem uma retirada, eu preciso sempre considerar a retirada mais viável. Nem sempre o ângulo zero é o mais viável, é o ideal, Vou mexer menos a coluna da vítima, mas muitas das vezes a vítima não vai me permitir fazer essa retirada, certo? No próximo slide, então, vocês vão ver a mesma condição, tá? A mesma condição, agora a vítima é a condutora do veículo, certo? E aí eu tenho 90 para cada lado, haltec, no caso da vítima grave, tanto para a direita quanto para a esquerda. Às vezes a porta do lado da vítima ali, a porta do lado esquerdo não abre, então eu vou ter que fazer um haltec e fazer uma retirada para a direita. Eu tenho a opção de 60 e de 30, né? 60 pela porta contrária e 30 pela porta que a vítima está, e eu tenho a opção de 0 grau. Nesse slide eu não tenho a opção de 0 grau para frente, e nem as angulações de 30 e 60 para frente, mas eu tenho as angulações para trás. Então, muitas das vezes é o que eu vou ter para trabalhar no local,
Vai depender do veículo, vai depender da condição da vítima, vai depender do conhecimento do socorrista, vai depender dos equipamentos disponíveis, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para mim fazer a somatória de angulação e a retirada dessa vítima, legal? E aí, levando em consideração então esses ângulos que eu mostrei para vocês, nós temos que fazer o planejamento da retirada. Então muitas vezes eu faço um planejamento de retirada. Um exemplo, planejei fazer uma retirada em ângulo zero, né? A vítima estava consciente, estava orientada e tal, fiz o XABCD dela, fiz a avaliação, planejei fazer uma retirada em ângulo zero. Quando eu inicio a retirada, eu vejo que a vítima começa a afundar, ou seja, ela tinha uma hemorragia interna que eu não percebi, ela tinha uma fratura em arcos costais com pneumotórax grave e eu não tinha percebido ainda, e a vítima começou a afundar, começou a ficar grave. Ou ela tinha um TCE, estava leve, ou estava moderado e evoluiu para um TCE grave e a vítima ficou inconsciente. Talvez no meio desse planejamento eu precise replanejar a minha forma de retirada. Eu tinha iniciado uma retirada em ângulo zero, rebatido já os bancos, posicionado a prancha, mas aí tinha que cortar o veículo. E aí eu vejo que a vítima começa a afundar, começou a ficar grave. Talvez agora não seja a hora de eu fazer mais esse ângulo zero, seja posicionar a prancha ali na lateral do veículo e fazer uma retirada em ângulo zero, em ângulo de 90 graus ali em Haltech, talvez, ou 45 graus, de alguma forma que seja mais rápido, levando em consideração a condição da vítima, tá? Outra questão de planejamento, talvez eu tenha planejado fazer uma retirada em Haltech, 90 graus, porque não tinha bombeiros na cena para fazer o corte do veículo, precisava fazer o corte. E aí quando eu posiciono a prancha e tal, a vítima está estável, chega o recurso que eu precisava. Opa, chegou o recurso, então eu posso replanejar agora a minha forma de retirada e aí sim fazer o corte do veículo e fazer uma retirada em ângulo zero, tá? Outra condição, planejei fazer uma retirada em ângulo zero, iniciei a extricação da vítima e aí por algum motivo a prancha não vai sair naquela posição, vou ter que fazer mais corte do veículo, eu preciso talvez fazer uma rotação da prancha dentro do veículo e agora mudar o ângulo de retirada. Pode acontecer isso também. Pode acontecer isso também, tá? Nem sempre é feito só Haltech, nem sempre é feito só vítima deitada na prancha em ângulo zero. Muitas das vezes é feito uma cavaleira dentro do veículo, às vezes a vítima está deitada entre os bancos, eu preciso encaixar ali, fazer uma retirada, erguer essa vítima, posicionar na prancha, talvez deitada em cima do banco, fazer ali a estabilização e amarração, para daí fazer a extricação. Então tudo vai variar de acordo com esses fatores: condição da vítima, conhecimento do socorrista, equipamentos disponíveis, tá? Equipamentos disponíveis e posição da vítima dentro do veículo, tá? Para extricação veicular ou retirada veicular, eu tenho que levar em consideração esses 4 fatores. A posição da vítima do veículo vai me dizer quais são as melhores alternativas. A condição da vítima vai me dizer se ela pode demorar para fazer uma retirada com tranquilidade ou não, preciso agilizar a retirada. Os equipamentos disponíveis, eles vão me dizer se eu posso fazer um corte ou não, se eu posso cortar um banco ou não, arrancar uma porta ou não. Então, se eu posso fazer um corte, eu posso fazer uma retirada em ângulo zero, mas se eu não posso retirar em ângulo zero, né? E aí o conhecimento do socorrista é levado em consideração muito nessa condição. Talvez, se o socorrista tem uma bagagem legal de conhecimento, ele consegue ver várias alternativas ali para trabalhar. Muitas das vezes um pedal ali do freio, da embreagem, prensou o pé do condutor, a vítima está presa ali dentro com o pé do condutor prensado. Muitas vezes um socorrista que tem um conhecimento, você vai lá, corta um cinto de segurança, faz uma alavanca amarra lá naquele pedal que está prensando o pé da vítima, faz uma alavanca pelo volante, amarra na porta, faz força contra a porta, aí você consegue movimentar um espaço suficiente para fazer a retirada do pé da vítima debaixo desse pedal, tá? Então depende do conhecimento do socorrista, se ele consegue acessar essa vítima de uma forma tranquila para fazer um arrastão ou só mesmo para fazer um Haltech. Tem socorrista que só faz Haltech, toda a retirada quer fazer em Haltech. É bom o Haltech, é bom, é ótimo, é uma das formas de retirada mais top que tem hoje, né? Assim, mais rápida também, é muito usado. No entanto,
No entanto, nem sempre é uma boa alternativa, tá? A retirada em ângulo zero é a mais... como é que eu vou dizer para vocês? Hoje é a mais segura, tá? Para fazer. No entanto, nem sempre é uma boa alternativa, levada em consideração alguns fatores. O veículo, o tipo do veículo, os equipamentos disponíveis e a condição do paciente, certo? Então, a retirada veicular ela é sempre um planejamento que deve ser ajustado o tempo todo e replanejado o tempo todo de acordo com a mudança nas condições que eu tenho. Certo? Então assim, galera, agora a gente vai fazer a outra parte gravada, tá? Que será as retiradas. São alguns takes de retirada para vocês entenderem o que eu mostrei nos slides agora com uma vítima em um veículo, beleza? Valeu! Beleza, galera? Retirada veicular então. Aqui vamos simular que naquele lado a porta do veículo não abre, mas a janela está aberta. Então já tem um socorrista fazendo o controle da cervical da vítima, já foi colocado o colar cervical, o socorrista já está lá mantendo a cervical da vítima. O segundo socorrista agora vai fazer o ajuste dos bancos, ou seja, esse carro ele me dá a opção de abrir as duas portas dessa lateral, então eu vou ajustar os bancos para mim poder trabalhar dentro do veículo para ficar mais confortável e ter mais espaço, certo? Então eu vou puxar para frente, vou rebater o banco, vou entrar no veículo, vou fazer a mesma coisa com o outro. Certo? Agora aqui eu já tenho um espaço para me trabalhar. Aqui eu vou planejar como que eu vou fazer minha retirada. Uma vítima que me dá a condição, eu cortaria o veículo e fazia uma retirada em ângulo zero. Nesse caso aqui, eu não preciso, porque essa porta aqui abre. Então eu tenho uma boa opção de retirada para esse lado, tá? Então eu vou posicionar a prancha aqui e aí vou fazer a retirada da vítima nesse ângulo. Olha só, galera, então aqui a gente vai usar uma prancha de retirada veicular, então, uma prancha de protocolo de trauma, com o suporte para os headblocks, ou também conhecido como coxins, para fixação da cervical. E aqui temos os tirantes, a queixeira e a testeira. Isso, assume, Juliano, a cervical, isso. Tá? Agora vamos arrastar ela para cima, tá bom? Tu vai contar até 3. Eu vou trazer ela e tu faz o controle cervical. Tu coloca a mão aqui e a outra mão aqui. 1, 2, 3. Mais um pouquinho. Conta de novo. 1, 2, 3. Isso. Beleza, galera. Nesse momento, já com a vítima pranchada, né? A equipe começa a fixação da coluna cervical, tá? Então aí a gente está ajeitando, por ser, né, uma vítima que não é realmente uma vítima de trauma, né? Ser apenas um treinamento. A gente acaba soltando a cervical ali para fazer o ajuste, tá? Então primeiro a gente fez a mensuração da testeira e da queixeira, né? A testeira vai na testa, a queixeira vai no queixo. E aí agora a equipe vai colocar os headblocks, tá? Também conhecido como coxins. Encosta o headblock no ombro da vítima e aí desce do ladinho da cabeça e fixa na base. Na sequência, o colega começa a fazer a estabilização da testa, né, com a testeira. Ela é prendida de um lado e do outro, vai variar dependendo com o tamanho da vítima, tá? Tem vítima que vai precisar regular um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, para que fique bem certinho na testa. Esse modelo de fixador aí, ele tem os ganchinhos ali do lado. Na sequência, o colega então faz a fixação do queixo, tá? Passa do ladinho ali, coloca bem no centro do queixo e aí já pode grudar o velcro. Do outro lado, consequentemente, vai ficar o mesmo tamanho. Aí, fixado. Então, nesse momento, se for uma vítima real, a equipe pode soltar a cervical agora, tá? Dando sequência, então, agora é feita a utilização do cinto-aranha, tá? Esse é um modelo de cinto-aranha. Não é muito utilizado, mas é um dos cintos mais complexos de ser usados, tá? Então, primeiro é fixado os ombros ali, acima do tórax, no caso. Tem que tomar cuidado ali com o cabelo da vítima. Então, faz a fixação de um lado, deixando a linha central exatamente no centro
do corpo da vítima, tá? Na sequência, faz a fixação do próximo cinto, tá? Então, o próximo cinto ele vai pegar no tórax. No caso de vítima inconsciente, os braços são presos juntos. No caso de vítima consciente, os braços a gente deixa livre, tá? No caso, se a vítima está inconsciente, então ela não tem motricidade e ela acaba deixando os braços cair. Então, por esse caso, é necessário fixar o braço junto, mantendo a linha central no meio do tórax da vítima. Na sequência, o cinto verde, então, ele vai ficar na altura da pelve, tá? Então, eu consigo mudar esse cinto mais para cima, mais para baixo. Nesse caso aí, eu coloco ele na altura da crista ilíaca, ali na altura da pelve. Na sequência, então, coloquei o cinto vermelho acima do joelho da vítima e o cinto amarelo, então, no pé da vítima, fixando o pé. Dando sequência agora, então, começa a fazer a fixação do outro lado. Em alguns casos, esse cinto-orelha já pode ficar fixado um lado na prancha e depois você só fixa o outro, tá? Dando sequência, então, primeiro na altura do queixo ali, pode ser em cima da beiradinha do colar, tá? Fixando os ombros. Na sequência, novamente, tórax, deixando o braço da vítima liberado. Ajusta o cinto bem firme. Ele é firme, não apertado, tá? Na sequência, a altura da pelve, novamente. Depois fixamos acima do joelho, mantendo a linha central da vítima. E por último, novamente a fixação dos pés. Linha central, então, como vocês podem ver, e os cintos ajustados. Se necessário, é feito mais algum ajuste para ficar mais apertadinho e que não fique machucando a vítima. Agora sim, linha central ajustada, a vítima está pronta para fazer a retirada. Então aí, galera, estou com a vítima no banco dianteiro, no caso no banco do motorista. Abordagem 2 socorristas. Um socorrista está fazendo o controle cervical da vítima, o segundo socorrista fez a colocação do colar e agora a gente vai elevar o tórax da vítima para frente para fazer a avaliação na coluna vertebral dela, na contagem do socorrista que está na cervical. Depois faz-se o ajuste dos bancos para fazer a colocação da prancha para uma retirada em ângulo zero. Então faz a contagem, eleva a vítima com o tórax inteiro para frente e aí começa a mexer nas partes móveis do veículo, ou seja, partes do banco que é possível você modificar, tá? Desprende ali então os dois lados do banco traseiro, libera o banco traseiro, libera o encosto, encosta o encosto no banco traseiro já deitado e aí ajustado agora, já com o bagageiro do carro aberto. Esse é um carro que você consegue fazer a extricação pelo bagageiro sem necessidade de corte, tá? Faz a colocação da prancha, então, até chegar nas costas da vítima ali, para daí deitar a vítima em cima da prancha e fazer o arrasto, posicionar ela na altura correta para retirada. Aqui, então, mostrando a vítima posicionada na prancha, como que ela vai ficar antes de fazer a extricação dela, né? Antes de fazer a retirada, como que ela fica posicionada na prancha e a prancha fica em cima do banco. Então ela fica meio na diagonal ali, a prancha entra embaixo da vítima, vai lá nos pés dela, tá? Ou a vítima é arrastada para cima. Então tem duas possibilidades de fazer essa retirada, tá? Agora a gente vai arrastar a prancha para cima em 2 socorristas, faz uma contagem 1, 2, 3 e movimenta, os dois fazem força ao mesmo tempo. Então vamos elevando, toma cuidado com o pé da vítima e faz o posicionamento da vítima na traseira do veículo ali. Nesse caso, o veículo que proporciona essa retirada sem precisar de corte. Agora então já com a vítima arrastada, é feita a fixação dos cintos, como a gente já viu na outra demonstração. A gente faz a fixação dos cintos ainda dentro do carro, né? Faz a fixação da cabeça, na sequência fixação dos cintos. E aí pode fazer a extricação, né? A retirada da vítima, então, já pranchadinha de dentro do veículo. Tá? 2 socorristas, um pode pegar na cabeça e outro nos pés. Ou, nesse caso que a vítima é leve,
pode pegar um de cada lado também, não tem problema nenhum, a vítima vai ficar bem protegida. Beleza, então galera, agora levando em consideração que há um socorrista fazendo o controle cervical da vítima, tá? Né? Não tá o socorrista lá dentro, mas a gente faz de conta como se ele estivesse lá, fazendo o controle cervical, e já colocado o colar cervical, agora a retirada vai ser um Haltech em ângulo de 90 graus, tá? Aí eu vou retirar a vítima pro lado, com a chave Haltech, direto na prancha. A prancha já fica posicionada na porta do veículo, tá? Encaixa a chave Haltech. Depois de encaixada a chave Haltech, aí sim que o socorrista que está fazendo o controle cervical solta a cervical da vítima, tá? Prancha posicionada, faz a retirada da vítima, chave Haltech, e já senta a vítima na prancha. Sentou a vítima na prancha, já pode deitar a vítima fazendo o controle da cervical. Deitei a vítima na prancha. Quem está ali no joelho, no caso, o colega que está fazendo o controle da prancha ali, ele vai colocar a prancha em cima dos joelhos ali, vai fazer o controle da cervical da vítima no pinçamento, e aí na contagem dele a gente vai fazer um arrastão para posicionar a vítima na prancha. Conta até 3, posiciona. Isso. Controlado, posicionado, agora novamente fixação com coxins, né, com os headblocks nas laterais da cabeça da vítima. Agora o socorrista vai posicionar, novamente encosta no ombro da vítima e gruda o coxim no velcro. Socorrista auxilia, segundo socorrista auxilia, novamente fixou, colocou. Agora faz a fixação dos tirantes, né? Primeiro testa, segundo queixo. Agora os tirantes já estão posicionados no comprimento correto para fazer a fixação para o tamanho dessa vítima. Fixa a cabeça na testa, no caso, e na sequência fixa a queixeira, que vai ficar na altura do queixo, em cima da borda do colar da vítima. Agora, um lado dos cintos já estão colocados, a gente só larga os cintos por cima da vítima, né? O cinto aranha, ele é um pouco bagunçado de utilizar. Novamente, lembrando que a vítima que está com o colar consciente, ela não fica com os braços presos, a vítima inconsciente que fica apenas, tá? Vou passar os cintos então, fixando os ombros ali, o tórax, parte superior do tórax da vítima, fixo. Na sequência, vou fixar o tórax, né? Mantendo a linha central da vítima alinhada, posso colocar os braços dela em cima do corpo, peço para que ela fique posicionada assim. Faço a fixação na altura da pelve, mantendo novamente a linha central da vítima. Vou para o outro lado porque fica mais fácil para mim passar os cintos, a prancha está na beiradinha da porta. Fixo acima do joelho da vítima e na sequência fixa-se novamente os pés da vítima com o último cinto, que nesse caso é o cinto amarelo, tá? Posicionando a linha central da vítima, agora a vítima está pronta para ser estricada, ou seja, ser retirada dessa posição. Aí faz-se a retirada com tranquilidade, sempre procura-se deixar a cabeça da vítima na parte mais alta, e aí agora é feito a colocação da vítima no chão, ou seja, é abaixado a vítima com calma. Galera, você acabou de ver então as formas de retirada aí, algumas delas, né, que a gente fez aí sem cortar o veículo, obviamente, porque a gente está cortando o veículo, né, mas você acabou de ver algumas formas de retirada, alguns takezinhos mostrando algumas formas de retirada com tranquilidade de várias posições de vítima, certo? Eu sei que deve ter surgido dúvidas para vocês, tá? Eu falei bastante, o conteúdo é bem tenso, né? Bem denso também, bem difícil de você conseguir assimilar tudo com tranquilidade. No entanto, a live também é gravada, né? Então não tem como eu responder as perguntas de vocês aqui pela live agora, certo? Então na próxima live, na próxima quinta-feira, a gente vai responder as dúvidas de vocês sobre a live de hoje, tá bom? Então assim, se você gostou da live de hoje, você acompanhou, você viu as formas de retirada, você quer ser socorrista, quer estar lá dentro do veículo, quer estar lá ajudando a vítima, quer estar lá ajudando os socorristas, quer daqui um pouco ser um socorrista para fazer a diferença na vida de alguém, entrar no veículo, fazer uma retirada adequada para salvar a vida de alguém, a sua alternativa, né, a melhor opção hoje é você
ter um bom treinamento. Não tem como você ser um bom socorrista sem se dedicar e treinar muito, certo? E aí, para você fazer isso, você precisa conhecer mais o que você está fazendo. Para você conhecer mais o que está fazendo, nessa condição em que a gente fez a live gravada, acredito que tenha ficado algumas dúvidas. E aí, para deixar você mais tranquilo, na próxima live eu vou tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, tiramos todas as dúvidas na próxima live e aí damos sequência no próximo conteúdo. Beleza, galera? Te vejo lá!